Olá, terráqueos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Tome Nota. Nesse quadro a gente busca falar sobre as questões relevantes sobre o Executivo Municipal de Nova Serrana, o Legislativo Municipal de Nova Serrana e agora também sobre os Conselhos Municipais de Políticas Públicas. Então esse será o nosso Tome Nota Conselhos. Então peço para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações e comentar, é claro, de maneira respeitosa, deixando claro que sempre aqui abaixo vai ficar o link com acrescentos do vídeo a seguir. Então, vamos lá ao Tome Nota Conselhos. Olá, pessoal. Bom, dando continuidade aqui à parte 2 o que é um Conselho de Política Pública. A gente vai seguir aqui com alguns outros tópicos, algumas curiosidades. Como eu disse, eu preferi dividir em dois vídeos para não ficar uma coisa muito maçante e assim a gente poder ganhar em qualidade de conteúdo. Lembrando, que qualquer dúvida, vocês podem perguntar nos comentários aqui, que a gente vai tentando complementar, me corrigir se eu estiver errado também. Não teria um compromisso como erro, como dizia JK. Então, assim, a gente retrata, a gente refaz, corrige aqui. Mas é importante a gente debater e mostrar à população que as pessoas precisam participar dos espaços de discussão de política pública para a gente construir uma sociedade melhor. Não adianta a gente querer debater nas redes sociais o que é X, o que é Y, sendo que talvez X e Y tenham a menor relevância no meu município, ou não é viável que seja proposto, ou a gente nem sabe de fato o que está sendo proposto, né? Isso me vem à luz de acordo do último vídeo. Então, assim, a gente precisa saber qual é o espaço que a gente tem para poder discutir algumas questões nos municípios. Então, assim, seguindo aqui, lembrando, né, da questão dos conselhos, todos podem propor a criação de um conselho, né, tá aí uma curiosidade, as pessoas não procuram, mas na minha cidade não tem conselho de X, né, na minha cidade não tem conselho de segurança pública, foi um que eu lembrei aqui que eu não vejo que Nova Serrana tenha, mas talvez eu possa estar enganado. Mas precisava de um conselho de política pública em Nova Serrana, né, porque a cidade tem desenvolvimento, então a questão da segurança pública deveria estar sendo ouvida a população também, o que acha, e é claro que esse conselho vai articular com outros conselhos, né. Mas, enfim, lembrando, né, que qualquer pessoa pode fazer essa proposição, né, só que para isso, né, é necessário que se crie uma lei, né, que pode ser por iniciativa popular, por exemplo, a gente faz um abaixo-assinado, né, procura uma entidade que sejam para poder a gente ter uma referência de segurança dessas assinaturas e leva essa proposta para a Câmara dos Vereadores ou para o próprio prefeito, né, e é criado um novo conselho municipal, né, então, assim, isso é uma questão, assim, viável de se fazer. Caso aprovado, o Conselho deve ter seu próprio regimento, um regulamento que deve ser formulado pelos representantes. Nele deve constar seus objetivos, sua composição, seu caráter, que dispõe sobre ter ou não as características citadas acima em ser deliberativo, colegiado, permanente e consultivo e suas funções. Ou seja, cada conselho tem seu próprio regimento, ou seja, a hora de funcionar, dias da semana, horários, qual que é a sua função, o que ele propõe, lembrando que ele tem que ter 50% mínima de representação da sociedade civil e 50% do Estado, ou seja, da prefeitura, ok? Ela não pode pesar nem para um lado nem para outro, ele tem que buscar, porque não adianta eu ter um excesso de pessoas num conselho da sociedade civil e a gente não conseguir essas políticas serem articuladas com a prefeitura para serem executadas. Da mesma forma, não adianta a gente querer colocar um excesso de pessoas da prefeitura no conselho e a população não ser ouvida. Então, tem que haver esse equilíbrio, ok? Você pode participar, né, das reuniões de qualquer conselho, ou seja, você em consideração, vocês podem participar, vocês podem estar como pessoas ativas nas reuniões dos conselhos, né, vocês devem ser, inclusive, ser ouvidos, certo? Lembrando que esses espaços têm que ser permanentes, né? Esses conselhos não podem ficar... não, vamos montar o conselho aqui por 6 meses ou um ano e depois a gente extingue. Não, os conselhos têm que ser permanentes, eles têm que ter uma função social, tá? De interesse da população. Não adianta eu criar um conselho sei lá, não sei, um conselho industrial, numa cidade que é predominantemente turística. Não faz sentido você debater políticas industriais para uma sociedade que ela vive de turismo. É muito mais aconselhável que se tenha um conselho de turismo na cidade. Entende? Então, assim, ela tem que ter uma relevância, né?
porque ela tem que ter esse espaço permanente, né? Lembrando que os conselhos são órgãos colegiados, permanentes e deliberativos, e às vezes apenas consultivo. Ou seja, eles são permanentes porque são determinados pela Constituição Federal, em especial esses três, além de criados por lei orgânica e regulamentos por seu regimento ou estatuto. Ou seja, né, não podem, como eu disse, não pode durar um prazo assim, eu quero um determinado objetivo. Né? Esse conselho tem que ter uma função dentro da sociedade. São colegiados porque existe sempre uma mesa formada pelos representantes oficiais daquele conselho. Essas pessoas são chamadas conselheiras, né, e têm responsabilidades perante o órgão. Geralmente, não são remuneradas para exercer essas atividades, ou seja, geralmente, mas pode ter conselhos que talvez as pessoas recebam para fazer ele. Só que é uma questão delicada, porque se você receber, geralmente, quem te paga acaba tendo interesse, né? Tanto que, por outro lado, né, em muitos conselhos de representantes da cidade não podem ocupar cargo de livre nomeação no poder público, na área de que trata o órgão. Por exemplo, eu não posso contratar uma pessoa que trabalha na Secretaria de Educação, é um funcionário da Secretaria de Educação, mas ele não é concursado. Ele só foi nomeado ali pelo prefeito. Ele não pode participar do Conselho de Educação. Por quê? Porque provavelmente os seus interesses vai ser muito mais voltado a garantir o seu emprego dentro da prefeitura do que da sociedade civil. Por isso, quem participa dos conselhos tem que ser ou pessoas no caso, pessoas concursadas, porque são pessoas que não, independente do prefeito que esteja ali, a sua voz vai ter um peso para a sociedade, porque ele é um funcionário público, certo? E por último, né, os órgãos também são deliberativos, porque visam a discussão que será encaminhada e transformada em ação. Por vezes é uma política pública, né, que determina a ocorrência ou não de ações públicas, mas não lhes é atribuído executar a ação, ou seja, não é o conselho que determina se aquilo que foi proposto vai ser feito ou não. Quem determina aquilo são os vereadores, né, que vão ler ali a lei, a proposta daquilo que foi trago para eles, e quem vai executar é a prefeitura. A função do prefeito é executar essas ações. Por outro lado, desconfiem de prefeitos que executam ações que não foram discutidas em conselhos, porque talvez ele está executando uma função que não é do interesse social pelo simples ganho dele próprio. Ah, Tiago, mas tem coisas que a população quer e que os conselhos não conseguem deliberar. Acho difícil, né? Porque se a população fosse consciente, participativa dos conselhos, então o interesse tem que ser coeso. Né? Por exemplo, o prefeito negocia com pastores a construção de um espaço para uma igreja. Consegue entender que ele vai ganhar votos se essa igreja for construída? Mas será que o conselho aprovou essa questão? Então, são minúcias que não nos possibilitam uma certa transparência em ações, né, do executivo e do legislativo, né? E por fim, né, os conselhos propõem, fiscalizam, controlam e deliberam. Ou seja, né, os conselhos, eles propõem ações, eles têm que propor ações, a gente quer propor um estudo de levantamento de impacto do meio ambiente na cidade, ou a gente quer fazer um estudo da possibilidade e viabilidade de construção de uma escola em determinado lugar. A gente está propondo. O conselho também vai fiscalizar quanto que vai ser gasto por uma obra, em quanto tempo essa obra vai ter que ser executada, vai atender os interesses realmente da população? Por outro lado, ele também controla, ou seja, por que eles controlam? Porque a assistência social, o Conselho de Assistência Social, o Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Educação tem que autorizar as verbas, ou seja, são eles que deliberam. Se o Conselho não autorizar que seja deliberado X verba para aquele orçamento anuário ali daquela secretaria, elas não vão para frente. Entendeu? Então, por isso o conselho é tão fundamental. Então, muita gente fala, mas há muita corrupção. Há muita corrupção, mas nós, enquanto cidadãos, temos participado desses espaços para ver o que está sendo realmente feito, né, a real necessidade, né? Então, assim, a gente precisa conhecer esses espaços, né? Então, assim, a deliberação de novas ações do poder público passa por um grupo composto por representantes da sociedade civil antes de realmente ser implantado. Trata-se de uma influência significativa da sociedade civil sobre as ações do poder público. Ou seja, não é da cabeça do prefeito que ele tem que fazer as coisas, ele tem que fazer de acordo com a necessidade real
da população, né? E há também a previsão de controle dos recursos, né? Cabe aos conselhos também tomar ciência de que está acontecendo com a verba que é destinada a certa área, ou seja, os conselhos têm que saber da educação, quantas escolas tem no município e quanto que está sendo gerido por cada escola, e qual que é a necessidade, ou seja, o conselho, gente, é aquilo que a gente às vezes tanta critica de político, mas o político não está fazendo o que deveria ser feito, mas você participou das reuniões dos conselhos, vocês buscaram entender, Tiago, mas eu não tenho condição de participar de todos esses conselhos, de todas as reuniões. Mas tá, você tem uma identificação. Ah, não, eu tenho filhos, eu tenho que participar do conselho de educação, então. Porque eu preciso saber o que está sendo destinado para a educação do meu filho. Tá entendendo? Tem pontos de interesse que a gente precisa trabalhar, a gente precisa questionar. Né? Enfim, é isso. O vídeo está ficando longo, né? Eu dividi em dois para não ficar longo e tô aqui. Então é isso, galerinha. A gente vai seguir com esse quadro, conselhos, só que agora a gente vai ser um pouco mais, mais direcionado realmente aos conselhos municipais de Nova Serra. Ok? Então no próximo vídeo a gente vai conhecer os conselhos municipais de políticas públicas de Nova Serrana. Até lá, galerinha. Abraço. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Dê seu like, seu dislike, compartilhe com os amigos, se vocês acharem relevantes, as pessoas que não sabiam dessas informações. Comente, né, de maneira respeitosa, né, respeitando o espaço aqui democrático, para a gente poder dialogar e incrementar cada vez mais esse canal. Se inscreve, ativa as notificações, já que não temos dias nem horário para poder lançar o vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem, galera. Namastê e Ubuntu.